Fala galera, meu nome é Alex Tomé e esse é mais um vídeo do quadro Dúvidas de Quem Corre. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clica no inscrever-se aqui, que isso é muito importante pra gente. Aqui a gente sempre responde perguntas que são enviadas ou lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Então se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que a gente vai responder na semana que vem. Atrás da câmera está a Bibi. Oi. E ela vai fazer a primeira pergunta agora. Vamos lá, Bibi. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Betinho Campos e ele pergunta o seguinte: Alex, qual é a sua alimentação atual? Certo. Atualmente eu estou treinando para uma ultramaratona. Na verdade, já estou bem no estágio final, no polimento. A prova é daqui 4, 5 dias. Então já praticamente completei o treinamento. A minha alimentação, eu não costumo ter algo muito especial na minha alimentação. Eu me alimento bastante com vegetais, frutas, coisas bem naturais. Descascar mais do que desembalar. Isso é uma coisa que eu tenho para minha vida. O que acontece é que em alguns momentos do treinamento eu vou precisar ter mais carboidrato, em outros eu vou precisar ter menos. Quando eu estava fazendo um volume de 90, 100 km por semana, eu comia mais batatas, frutas como banana, mamão, que tem mais carboidrato. Atualmente agora eu reduzi bastante a quantidade de carboidrato, porque como eu reduzi bastante o meu treino também, eu não quero ganhar peso para a prova. Então eu baixei bastante a quantidade de carboidrato, e não só de carboidrato de comida, como em geral, né? Porque imagina, antes eu treinava 10, 12, 13 horas por semana, e agora estou treinando 2. Então essas 10 horas de diferença quer dizer que se eu continuar comendo da mesma maneira, eu vou ganhar peso. E como o peso é um dos fatores de sucesso para a prova, eu diminui bastante a minha ingestão de comida em geral, mas também bastante de carboidrato. Eu tenho alguns suplementos que eu tomo, que também vai variar bastante do período de treinamento que eu estou. Então eu tomo um whey, isso por conveniência, um whey protein, por conveniência de não precisar ficar fazendo comida o tempo inteiro. Então depois de um treino de musculação, por exemplo, ou de um treino muito longo ou intenso de corrida. Tomo também glutamina, que eu me sinto mais descansado quando eu estou tomando a glutamina. E por vezes eu tomo uma vitamina C também, que é uma coisa que eu sinto que me dá mais disposição no dia a dia. Mas fora isso eu não tomo nenhum suplemento e basicamente é isso. Qual que é a função da glutamina? A glutamina ela tem várias funções. Uma delas é melhorar a nossa imunidade. A segunda delas é você tirar a sua... Isso não é uma coisa que é comprovado cientificamente, mas eu sinto, então, por sentir isso, eu uso. Talvez até seja um placebo, mas eu uso. Eu me sinto mais descansado. Eu sinto que o meu corpo fica pronto para o próximo treino de maneira mais rápida. Então, por exemplo, se eu treinar hoje, tiver um treino muito pesado, amanhã eu vou estar me sentindo mais pronto para treinar do que se eu não tomasse a glutamina. Então é por isso que eu tomo ela com frequência. Legal. Tem um outro que eu lembrei agora que volta e meia a gente toma quando é treino longo, que o MCT. MCT. Isso, para que serve esse? O MCT ele é um suplemento que ele vai ajudar você a usar a gordura como uma forma de energia. Então se você tomar ele antes do treino, você vai conseguir ter energia por mais tempo. Então, eu geralmente uso em treinos longos e também quando tem algum tipo de treino em jejum, por exemplo, que eu quero estimular o uso de gordura. Então, eu uso nesses dias. Legal. Vou trazer uma polêmica aí, que você às vezes posta foto da feira, do que você comprou na feira da semana, e aí você fala assim, minha suplementação, a suplementação da semana. E você falou do descascar mais e desembalar menos, né? Tem a ver com isso? Qual que é o que você acredita realmente? Porque eu vejo que na área de treinamento tem assim, algumas pessoas que idolatram suplementos e qual que é a tua opinião sobre isso, assim? Eu sempre prefiro pensar em primeiro alimento. Se você comer bem, na maioria das vezes você não vai precisar de suplemento. Eu tomo esses suplementos porque nesse momento a carga de treino é muito alta. Estou fazendo, como eu falei, volumes de 90 a 100 km por semana, mais musculação. Então eu preciso disso também por conveniência. Mas se eu estou treinando normal, 40, 50 km por semana, não estou numa fase muito específica, eu costumo não tomar nenhum suplemento. E eu acho que a maioria das pessoas não precisa. A gente tem uma campanha de marketing por trás, talvez, as empresas são muito boas nisso,
que faz a gente entender que a gente precisa, que é necessário tomar suplementos o tempo inteiro. E eu não acredito nisso. Eu acredito que se você se alimentar bem, você pode ter aí tudo que você precisa, todas as vitaminas, carboidratos, proteínas, gorduras que você precisa, está tudo ali. Se você tiver numa preparação normal. Agora, quando você vai uma maratona ou uma meia maratona que é muito intensa, ou uma ultramaratona, um triatlon que exige muito fisicamente, aí o suplemento é bem importante. E também tem o que eu falei, a questão de conveniência. Se você, às vezes, treina e tem que sair do treino e ir direto para o trabalho, então talvez você não tenha tempo para fazer uma refeição. Aí o suplemento é muito bem-vindo. Então, mas eu acho que a prioridade é alimentos. Se você não pode comer os alimentos em função de pressa, não ter tempo, ou está num volume de treino muito grande, aí os suplementos são muito bem-vindos. Mas aquela história de, cara, o suplemento ele é necessário, não acredito nisso. Mas eu não sou nutricionista, então acho que cada pessoa tem que conversar com o seu nutricionista para ver o que é indicado, porque às vezes você tem alguma doença, por exemplo, ou você tem alguma condição genética que precisa de algum suplemento, e aí é um caso muito específico. Por isso que eu falo que, no geral, as pessoas não precisam, mas em situações específicas pode ser bem interessante. Certo. Tem duas perguntas aqui que eu acho que elas meio que se complementam, são dentro da mesma temática, então eu vou fazer a primeira e depois, se achar, eu já encaixo a segunda. Certo. Também é do Betinho essa segunda pergunta, que é: você já treinou alguém com lesão de quadril? Lesão de quadril, não. Não, acredito que não. Tá. A segunda é da Mônica, que é a seguinte: muitas vezes eu corro e sinto uma leve fisgada no joelho. O que é essa dorzinha na lateral? Ah, tá, na lateral. Quando eu falei que não treinei ninguém com uma lesão de quadril, eu quis dizer que não treinei ninguém com uma lesão específica de quadril, né? Então, mas as lesões elas são multifatoriais. Então, por exemplo, uma dor que a pessoa tem do lado do joelho, pode ser que a origem não seja no joelho, pode ser que talvez seja no quadril a origem. Então, isso precisa ser analisado. Essa dor na lateral do joelho, geralmente ela está ligada com o trato iliotibial, que é do lado assim da coxa. Inicia lá no quadril e vai descendo pela lateral até do lado do joelho. Geralmente dói no joelho. Por quê? Porque ali ela vai ficar passando, conforme a gente vai flexionando o joelho a cada passada, vai ficar fazendo uma fricção do ladinho. Essa fricção ela vai acabar doendo, vai inchar e vai doer. Não é uma lesão que ela vai agravar e você não vai mais poder correr, você pode conviver com ela, só que ela pode ter uma dor muito relevante. Você pode sentir muita dor realmente até a ponto de você não conseguir mais flexionar o joelho porque está doendo demais. É muito fácil de a gente lidar com ela. Eu convivo com essa lesão, inclusive. Eu tive essa lesão lá no começo, quando eu comecei a correr, 8 anos atrás, e é uma lesão recorrente em quem está começando a correr, porque o corpo está adaptando a isso. Então, como é que você pode fazer para melhorar isso? A primeira coisa é aliviar a dor, e aliviar a dor é com gelo. Pós-treino, chega e coloca gelo, isso diminui o inchaço, e um dos problemas é o inchaço, então no dia seguinte você já não vai mais sentir dor. E é muito comum quem tem essa lesão correr num dia e no dia seguinte vai descer uma escada, por exemplo, e sente uma dor, essa dor lateral. Então isso é uma característica muito forte de quem tem essa lesão no trato iliotibial. Geralmente ela está relacionada com falta de flexibilidade na cadeia posterior. Então sabe aquele alongamento que a gente desce para encostar lá no chão? Então esse é o tipo de alongamento que você pode fazer para melhorar a flexibilidade da cadeia posterior. E a outra coisa que é bem interessante é fazer um fortalecimento específico para o glúteo médio. Como é que você pode fazer isso? Você vai ficar em pé e vai colocar um elástico lá ao redor dos seus tornozelos e você vai abrir o pé para o lado. Vamos por assim, deixa o pé esquerdo no chão e o pé direito você abre, como se fosse, como se você estivesse assim, você só faz assim, ó. Levanta um pouquinho a mão. Assim. Boa. Certo? Faz de um lado, depois faz do outro. Porque isso vai fazer com que você ative especificamente o glúteo médio. O que acontece é que, como o glúteo médio está fraco, por vezes o seu joelho vai ficar entrando. Toda passada ele vai entrar. Porque o glúteo médio não está conseguindo sustentar aquele padrão de movimento. Se ele estiver forte, ele vai conseguir te manter retinho. Então, se você tiver um glúteo médio mais forte e também tiver a sua flexibilidade de cadeia posterior
num nível bom, você provavelmente não vai ter essa dor. Se mesmo assim você tiver essa dor, é muito provável que seu volume de treino seja muito alto. Então você precisa reduzir seu volume de treino. Minha sugestão é, se você tiver essa dor, você primeiro diminui o volume de treino, diminui o volume e intensidade de treino, agora faz o tratamento com gelo, fortalece o glúteo médio e faz a flexibilidade da cadeia posterior. Faz tudo isso junto, não precisa parar de treinar, você pode fazer aos pouquinhos. Então, para resumir tudo, você fortalece o glúteo médio com aquele exercício que eu falei, um pezinho no chão, com elástico, vai abrir só de um lado. Você vai melhorar a flexibilidade da cadeia posterior com aquele alongamento de você tentar encostar lá no chão. Você vai diminuir o seu volume e intensidade de treino e colocar gelo depois dos treinos. Isso vai fazer com que a dor diminua e você realmente vá e tente resolver o problema. Porque se você só parar de treinar, você vai deixar de sentir a dor. Mas quando você voltar a treinar, você vai sentir a dor de novo. Então você tem que resolver o problema para daí sim poder voltar a treinar. Eu vou dar uma olhada na nossa playlist do exercícios de fortalecimento para corredores, porque se eu não me engano tem esse exercício. E aí a gente coloca na descrição aqui do vídeo também, para quem quiser saber exatamente como é o exercício, fica mais fácil de encontrar. É uma boa. Aqui no canal do YouTube mesmo, a gente tem uma playlist com vários exercícios para corredores de fortalecimento. Então, provavelmente esse exercício está lá. Eu lembrei agora que quando eu comecei a treinar para minha primeira meia maratona, eu senti muito, né? Então, e foi esse combo de ações que fez com que eu nunca mais senti isso. E aumentei consideravelmente o meu volume de treinos desde aquela época, mas essa questão do alongamento, na época eu fiz o Pilates, né, em complemento com a musculação, e esse exercício do glúteo médio, acho que foi assim, nossa, é muito bom, é muito bom. E tem uma mesmo. coisa que é bem interessante fazer também, é a liberação miofascial. Então, se você tiver aqueles rolinhos, você faz o rolinho ali em toda a face, desde aqui de cima, perto do quadril, até lá no joelho. Você vai fazendo essa liberação e ele vai fazendo com que você tenha mais mobilidade e flexibilidade naquela região. Então também vai facilitar, vai melhorar bastante. Só que isso dói, fazer a liberação miofascial dói um pouquinho. Essa pergunta não está aqui, mas tem a ver com esse assunto. E na verdade foi uma coisa que você me falou quando a gente começou a fazer exercício de glúteo médio, que assim, com musculação a gente tende a achar que tem que colocar muito peso em tudo para mostrar que está evoluindo, né? Nesse caso específico, colocar muito peso é mais efetivo? O que acontece é o seguinte, que quando você vai fazer esse exercício de glúteo médio, você quer isolar e trabalhar aquele músculo especificamente. Você nunca vai trabalhar só um músculo isoladamente, porque sempre vai ter um agonista e um antagonista. Então, por exemplo, está fazendo um exercício de bíceps, você vai ter o bíceps trabalhando como agonista, mas você vai ter um antagonista, que é o tríceps segurando, dando sustentação para o exercício. Quando você está fazendo esse exercício de glúteo médio, é a mesma coisa. Você tem um músculo que está trabalhando principalmente, mas você tem outros dando suporte e até ajudando a fazer o esforço aí. Se você aumenta muito o peso, e você pode aumentar o peso colocando numa máquina na academia, por exemplo, o que vai acontecer é que o glúteo máximo vai começar a ter mais relevância do que o glúteo médio, que aí não é a nossa intenção. Né? Nossa intenção é trabalhar especificamente com esse glúteo médio. Então, se você colocar um monte de peso ali, vai acontecer que você vai acabar perdendo eficiência. Por isso que ele tem que chegar no final das 10 pensando assim, olha, eu poderia ter ido até 15 desse jeito. Senão você vai chegar no final das 10, 12 repetições, enfim, se arrastando, não conseguindo mais fazer a próxima, é possível que você perca eficiência para o que você quer especificamente. Legal. A próxima pergunta até é dentro dessa temática da musculação, que é da Luísa, pergunta: por que eu preciso fazer musculação se eu já corro 3 vezes por semana? Eu já senti o tom do sofrimento, né? Por que eu tenho que fazer musculação se eu já corro 3 vezes? Vai depender muito do objetivo dela, né? Eu costumo dizer que a musculação, eu sou treinador de corrida, mas se uma pessoa vier me perguntar assim, Alex, eu só posso fazer um exercício, quero melhorar minha saúde, longevidade e qualidade de vida. E eu vou sempre falar, faz musculação ou algum tipo de fortalecimento. Por quê? Primeiro, porque a musculação, eu vou sempre falar musculação, mas eu estou falando como fortalecimento em geral. Entra pilates, yoga, crossfit, funcional, enfim. O fortalecimento muscular, primeiro que ele tem uma conexão muito interessante neural.
Então, quando você faz uma musculação, um fortalecimento, você também está trabalhando o seu cérebro. E isso é interessante, é como se você estivesse aprendendo uma nova língua. O estímulo é muito parecido. Então, isso faz com que o seu cérebro também seja muito saudável. Então, por isso que é interessante você fazer o fortalecimento da musculação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto isso melhora muito a nossa qualidade de vida. A maioria das dores musculares que a gente tem durante o dia, não de treino, né? Dor do dia a dia, elas são em relação a músculos fracos ou desequilíbrio muscular. Então, às vezes, tem uma dor nas costas, ou está doendo a lombar, não estou conseguindo fazer alguma coisa. Isso geralmente tem uma relação com o músculo fraco. Se o músculo estiver forte, a sua qualidade de vida vai melhorar muito. E isso também vai fazer com que o seu sono melhore muito, porque a musculação ela é uma atividade física que você vai fazer na hora, mas ela vai ter repercussões por muitas horas ainda, porque como você estressa muito o músculo, você faz microlesões, o seu corpo fica trabalhando muito tempo para conseguir reparar aquilo e fazer você melhorar. Então você vai estar envolvido, digamos assim, na musculação por muito tempo. Por mais que você treine 1 hora, você vai ter repercussões por muito tempo. Tanto que é normal a gente ter dor muscular no dia seguinte, né? Isso ainda é reflexo da musculação. O nosso corpo ainda está trabalhando com isso, se adaptando a isso. Então isso é bem interessante. E a musculação também traz muita longevidade, então você vai viver mais e vai viver melhor. Porque imagina assim, a partir dos 30, 35 anos, começa um processo de sarcopenia, que é basicamente a gente começa a perder essa conexão neuromuscular. A gente começa a perder umas conexões neurais. Quando você faz musculação, você atenua essa perda, você perde menos. Então é muito interessante. Para algumas pessoas começa com 30, para outras com 35, vai depender também da genética, mas você vai retardando o seu envelhecimento, mais com a musculação do que com a corrida. A corrida também, mas a musculação mais ainda. Então por isso que é bem importante. Para quem corre, a gente tem vários estudos já mostrando que melhora o desempenho. Então você vai ter músculos mais fortes e isso vai melhorar o seu desempenho. Pensando em reduzir o número de lesão, índice de lesão, é muito difícil precisar isso. Olha, vai reduzir o índice de lesão por isso. Mas eu acredito que quando você tem músculos mais fortes, você vai estabilizar melhor as suas articulações, por exemplo. Então isso vai reduzir também o seu índice de lesão. Ou se você corre trilhas ou locais que não são, que tem algum tipo de mudança de terreno, e você tem que dar um passo mais para o lado, talvez o seu músculo mais forte ele vai evitar que você tenha alguma lesão muscular de troca de direção, por exemplo. Então, eu só vejo benefícios. Então, por isso que eu acredito realmente, eu peço para todos os meus alunos que façam fortalecimento. Eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem fazer, mas sempre que possível, fortalecimento é uma prioridade na sua vida. Não somente pelo desempenho da corrida, mas também pela longevidade, qualidade de vida, e tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor se você fizer musculação. Eu tinha bastante, não receio, eu não gostava mesmo de fazer musculação e eu fazia por obrigação. E eu acho que existe muito esse trauma, de certa forma, de academia, onde você chega na academia e aí o instrutor que mal te conhece passa sempre os mesmos exercícios. É 3 de 15, desse, e você fica com aquele treino 2 meses fazendo a mesma coisa, você não entende por que você está fazendo aquele exercício e não vê como ele pode ser complementar com as tuas atividades do dia a dia, ou no caso, atenuar dores do dia a dia, ou no caso de você correr, como a musculação é complementar ao seu outro esporte que você pratica, seja natação, seja yoga, seja corrida. Então eu acho que, a gente não falou sobre isso antes, mas eu acho que a forma como você enxerga a musculação e a forma como ela é pensada para você fazer, faz com que você desanime, né? Porque eu vejo, por exemplo, no CrossFit tem muito estímulo, todo dia é um treino diferente, tem bastante variedade, e na musculação isso às vezes fica de lado, assim. Eu já trabalhei em academia e tem as duas coisas. Um grande problema o instrutor da academia, ele recebe às vezes 200 alunos para ele se virar e fazer os treinos. Então é muito difícil ele individualizar, né? E isso é uma cultura muito do Brasil, de a gente vai para a academia e tem um instrutor para fazer um treino. A maioria dos países lá fora, você paga a academia
e você não ganha um treino. Então isso é uma coisa que no Brasil é uma coisa muito positiva, a gente está dando algo a mais. E como eu falei, muitas vezes o instrutor ele não dá conta de fazer treino para todo mundo. Então, a questão motivacional realmente é muito importante. Mas o que acontece geralmente é você chega e faz um treino de adaptação que dura umas 8 semanas, uns 2 meses, e isso realmente pode ser muito desmotivador, né? Você fazer o mesmo treino por 2 meses. Então, às vezes, conversar com o instrutor e falar, olha, tem como mudar meu treino um pouquinho antes, porque eu estou desmotivado e tal, talvez possa ajudar. Mas entender o trabalho do cara também, porque realmente é uma coisa muito às vezes chega de noite lá, o cara tem 15 pessoas ao redor dele tentando resolver ao mesmo tempo, então não é simples assim, mas e a gente pode sempre pensar em outras modalidades, como treinamento funcional, que é dinâmico, muda bastante, pilates muda bastante, o crossfit muda bastante, ou mesmo pagar um personal, né? Ou até consegue comprar planilhas. Eu disponibilizo para meus alunos planilha de treino de musculação também, que eu troco a cada 2 semanas. Então, o cara faz 2 semanas um treino e troca todo o treino. Faz mais 2 semanas e troca todo o treino. Então, vai de você se adaptar, né? Interessante, verdade. Eu não tinha parado para pensar nessa diferença, né? Que quando a gente estava na Austrália, você não, o treinador não, ele não existe, né? Ele É não só personal. é só persona, você tem que pagar a mais. Então, às vezes a gente fica mal acostumado É também. verdade. Boa. Tá. A próxima pergunta é da Paula e ela trouxe um negócio muito interessante, tá? Que é o seguinte: eu só consigo correr à noite, porque eu não consigo encaixar na minha rotina durante o dia ou de manhã antes do trabalho. E aí o que acontece é o seguinte: eu corro sozinha e eu não me sinto segura para sair para correr de noite. Então, eu corro na esteira. A minha pergunta é: treinar na esteira é a mesma coisa que treinar na rua? Tá, legal. Bem interessante primeiro, essa questão de segurança, né? Então, a gente tem várias cidades no Brasil que são muito violentas, então você sair à noite para treinar uma mulher sozinha pode ser um grande problema. Então, a esteira é uma boa opção. Tem algumas diferenças que eu vou tentar explicar aqui. A primeira delas é o seguinte: quando você sobe numa esteira para treinar, você tem, e a esteira está plana, do jeito que ela inicia, e continua do jeito que ela inicia, não é a mesma exigência fisiológica. Por quê? O tapetinho que fica rolando tem um motor. E esse motor está fazendo uma parte do serviço para você. Quando você está na rua, você pisa e você empurra o chão para trás. Você se empurra o chão para trás para você se propulsionar para frente. Quando você está na esteira, é só você pisar, você não precisa empurrar, porque a esteira já está rolando. Então faz com que seja mais fisiologicamente mais fácil na esteira. Tanto é verdade que, por exemplo, uma pessoa que está num pace 6, 10 km por hora, na rua, talvez na esteira ela consiga fazer 11 km por hora, num pace 5,5, porque fisiologicamente falando é mais fácil. Vários estudos já mostraram que se você colocar uma inclinação de 1% na esteira, você vai ter mais ou menos a mesma exigência fisiológica da rua. Então pensa o seguinte: correr na rua ou correr na esteira com 1% de inclinação traz mais ou menos o mesmo esforço fisiológico, e aí você vai poder fazer mais ou menos na mesma distância, na mesma velocidade. Então, a esteira ela traz vários benefícios, ela é uma excelente opção. Nesse caso de violência, é bem interessante, mas também a gente está passando agora, até agora está esquentando um pouquinho, mas o inverno ela é muito interessante, porque às vezes você não quer se expor ao clima, ao tempo, às vezes por chuva, ou pessoas que não têm um relógio GPS, você pode subir na esteira e você sabe exatamente qual a velocidade que você está fazendo. Então ela traz vários benefícios e ela pode ter o mesmo impacto fisiológico que a rua. Porém, se você é uma corredora de rua, eu sugiro que pelo menos uma vez por semana você vá para a rua, para você se acostumar a correr na rua. Eu acredito, e conversando com os meus alunos eu entendo isso também, que psicologicamente e emocionalmente a esteira é muito mais difícil, porque você está ali parada correndo no mesmo lugar. E geralmente é voltada para uma parede, eu não sei se a dela é na academia ou se ela tem em casa, né? Porque às vezes em casa até você pode continuar vendo uma TV, alguma coisa assim. Mas uma oportunidade muito boa para você treinar o seu psicológico. Pensa o seguinte: você é acostumado a treinar na esteira, né? Sempre treinando na esteira, olhando para uma parede, desculpa,
E aí você chega um dia, isso deixa o seu psicológico muito forte, porque a vontade de parar e desistir é muito grande na esteira. Agora você está acostumado a treinar desse jeito. Chega numa prova onde você tem muitas pessoas ao redor, tem gente torcendo, tem um local te dando água, tem os staffs lá aplaudindo, você já está psicologicamente muito forte. Aquela prova vai ser muito fácil para você psicologicamente falando, porque você já está acostumado a correr numa situação muito adversa psicologicamente. Então, resumindo, o que eu penso são duas coisas. Fisiologicamente falando, colocar na esteira 1% é a mesma coisa que correr na rua. Psicologicamente falando, correr na esteira é muito mais difícil, te prepara muito bem para a rua. Então a esteira é uma excelente opção. Porém, eu gostaria que, se um atleta é um atleta de rua, fosse correr na rua pelo menos uma vez por semana para se adaptar com o impacto, para se adaptar com o correr na rua especificamente. E é legal lembrar também que na esteira tem menos impacto. Então, se você está vindo de uma lesão onde é problema, a esteira em função, porque você pode ver onde tem a esteirinha passando, ela tem um espacinho. Então você bate na esteira e desce. E isso vai amortecer um pouco mais. Então o impacto de uma esteira é bem menor do que o impacto da rua. Legal. Eu ia perguntar justamente sobre o impacto, e tu já se antecipou e respondeu sobre o impacto. E a última pergunta é do Pedro, e ele quer saber, eu corro na areia dura e sinto que canso mais e corro mais devagar. Tem alguma explicação para isso? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Tem uma explicação. Não só em areia, em qualquer superfície que seja mais macia. O que acontece é que mais ou menos aí uns 50% da nossa energia na corrida vem dos nossos músculos, tendões e ossos. Como assim? Imagina assim, um sistema de suspensão de um carro, sabe que você tem aquela mola? A gente tem um sistema de suspensão no nosso corpo também. O que acontece é que quando a gente pisa, você pisa, a gente acumula energia como se a gente comprimisse a mola e aí a gente libera e vai para frente, a gente se propulsiona para frente. É a segunda vez que eu falo essa palavra. Nunca tinha ouvido falar. A gente se propulsiona para frente também. Então é mais ou menos a mesma coisa. O que acontece então, começa lá no nosso quadril, joelho, tornozelo, e aí também tem o arco do nosso pé que ele vai baixar e vai nos lançar. Quando a gente corre numa superfície dura, a gente consegue aproveitar tudo isso. Mais ou menos, na verdade, porque a gente consegue aproveitar tudo isso se a gente fizer até 2 milissegundos de passada. Então, quanto mais tempo você ficar com o pé no chão, menos energia você vai ter da energia elástica, que é essa que nos lança para frente. Aí, o que acontece é que quando você vai colocando uma superfície mais macia, você vai tendo menos retorno. Porque se é muito dura, você bate e volta. Se é muito macia, você bate, dá uma afundadinha e aí se lança para frente. O que acontece quando você vai para areia, mesmo que seja dura, ou estrada de terra, ou até pista de carvão, o que acontece é que o retorno é menor. Então você vai precisar fazer mais força. Você vai precisar gerar mais energia para poder fazer aquela mesma velocidade. Então você vai ter menos disponibilidade de energia elástica, quanto mais macio for o terreno. Isso faz com que você canse mais, isso faz com que você corra mais devagar. Então, certamente tem essa diferença. Porém, é muito legal treinar em areia dura, em estrada de terra, em superfícies que são um pouco mais macias, porque isso traz menos impacto para o nosso corpo. Então, e também, geralmente, você não é tão cíclico, não é um asfalto, geralmente é um asfalto e você começa a correr, não precisa nem olhar para o chão, você está no asfalto plano. Agora, se você vai para uma estrada de terra ou uma areia, às vezes você tem que desviar um buraco, tem um galho, tem uma pedra. Isso faz com que você mude um pouco a sua passada. Você trabalha mais músculos, então e também tem mais músculos estabilizadores trabalhando. Então é normal, por exemplo, se você corre sempre na areia, sempre no asfalto, vai correr na areia, é possível que você fique com dor muscular em locais diferentes, na panturrilha, uns lugares você vai trabalhar uns músculos estabilizadores diferentes. E para você ver assim de uma maneira bem clara a diferença da energia elástica, imagina você correndo no asfalto e depois você correndo numa areia fofa. Olha a diferença de força que você faz. Esses são os dois extremos, né? Porque no asfalto você bate e já é lançado para frente.
Na areia fofa você bate, afunda e aí você tem que fazer força para sair. Então essa força que você tem que fazer para sair, na verdade, é só você trabalhando basicamente sozinho, sem energia elástica. Então você vê a diferença que a energia elástica traz para a nossa corrida. E saber aproveitar essa energia elástica é muito importante. Como eu falei antes, se você ficar 2 milissegundos, você aproveita tudo. A partir de 2 milissegundos você começa a dissipar. E é por isso, esse é um dos motivos que ter uma cadência alta é interessante, porque você faz muitos passos, você faz mais passos por minuto, e os passos são menores, e eles são mais rapidinhos. Então, ao invés de você dar um passo longo, talvez você dá 2 pequenininhos. Então, porque se você der um passo longo, você vai dar um passo lá na frente, vai demorar e aí você vai sair. Agora, se você dá passos pequenininhos, você vai fazendo ele com mais frequência. Então, você fica menos tempo encostando no chão e usando mais energia elástica. Então, por isso que é mais eficiente e cansa menos. Então, para resumir, quando você vai para a estrada de terra, areia dura, areia fofa, que seja, você vai ter menos retorno elástico. Menos retorno elástico faz com que você tenha que produzir mais energia, porque você está usando menos a energia elástica. Então você vai cansar mais e vai render menos, vai correr mais devagar. É isso? É isso. Então essas perguntas de hoje, lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários ou mandá-la no Instagram, eu sempre abro uma caixinha lá também, para a gente construir uma nova lista de perguntas para a semana seguinte. Beleza? Espero que eu tenha ajudado com essas respostas de hoje e a gente se vê na semana que vem. Beijo, boa semana!